O, o Floquinhos é um cachorro magrinho e ele ficou magrinho em casa, então você também vai conseguir. Já clica no gostei, se inscreve no canal, porque nós vamos falar hoje como emagrecer em casa, que é uma coisa que o pessoal busca bastante pelo conforto, né, de não ter que ir para academia, etc. Leandro, na sua consultoria, se eu for fazer a sua consultoria, você consegue montar um treino para eu fazer em casa? Eu consigo. E esse treino vai ser eficiente para o emagrecimento? Vai. Só que não para hipertrofia muscular num nível muito alto. É isso que a gente tem que entender. Nós precisamos de algumas estruturas para a gente conseguir um bom rendimento para uma determinada coisa. Então uma coisa é um processo de emagrecimento que tem muito mais a ver com a questão dietética do que de treino. Não quer dizer que o treino não é importante, mas a questão da dieta é mais importante. Só que as pessoas querem construir músculos e ficarem definidas treinando em casa. Ah, se você tem uma excelente genética, talvez você consiga, mas se você tivesse uma excelente genética, provavelmente você não estava gordo. Então, é isso que a gente só tem que fazer essa diferenciação. Agora, vamos no tutorial de como emagrecer em casa. Bom, quando vocês entram no YouTube, vocês estão acostumados a ver, né, vários vídeos com pessoas dando aulas de dança, aulas de alguma coisa. E aí as pessoas começam a fazer. Nós já temos aqui um grande problema. Por quê? Porque às vezes uma atividade que a pessoa está fazendo ali pelo YouTube e que realmente vai causar o emagrecimento, ela não está preparada para o teu organismo naquele momento. Então você tem que ter um bom senso, mais do que um bom senso, tá? Um conhecimento, e isso é difícil, para entender que nem tudo que está lá é para você. Então, por exemplo, uma pessoa que está com sobrepeso muito grande, se ela pegar uma aula dessa e começar a fazer, ela tem um impacto nas suas articulações muito forte, porque o peso corporal dela é muito grande. Ah, Leandro, mas um fisiculturista que é muito grande de músculo, ele também não tem esse impacto? Tem. Por que a articulação dele não sofre tanto quanto a de um obeso com o mesmo peso? Porque quanto maior a força muscular, menor é esse impacto na articulação. Mas mesmo um fisiculturista pesado, se ele for fazer uma atividade de muito impacto, mesmo sendo muito forte, isso pode causar mal para as articulações dele. Então vocês têm que ter esse bom senso. Imagina, um fisiculturista que é um cara forte, se ele ficar pulando demais, ele tem problema de articulação, imagina uma pessoa que está obesa. Então quando você for escolher a atividade que você vai fazer em casa, tenta pegar uma coisa que tem menos impacto. Leandro, o que é o impacto? É realmente quando você sente o corpo bater. Então tudo que você faz de pular, de polichinelo, de subir no colo de outras pessoas, Leandro, não posso fazer nem isso? Pode, fica tranquilo. Foi só para puxar o gancho do meu amiguinho canino aqui. Então tudo que houver esse impacto, é melhor você evitar, tá? Dependendo do peso que você tem. Uma coisa é um cara de 1,80 m que tem 85 quilos e quer dar uma secadinha. Ah, tudo bem, não é um cara pesado. Outra coisa é a mesma pessoa de 1,80 m que vai ter lá 120 quilos, entende? Vai fazer essa atividade todos os dias. Leandro, qual sugestão você deixa para as pessoas que estão mais pesadas? Vamos fazer coisa light, coisa leve. Até porque a tua massa corporal já é muito alta. Então se você, por exemplo, for fazer simplesmente uma caminhada acelerada, nossa, já está excelente. Ah, Leandro, mas uma caminhada acelerada é muito fraquinho. Não é, porque você está deslocando 120 quilos de massa, 130 quilos de massa. Então a tua frequência cardíaca vai subir. Então uma caminhada acelerada é uma excelente atividade física. E ela não tem impacto, Leandro? Tem. Mas como você não está correndo, não é um grande impacto. Como você não está pulando, não é um grande impacto. Então você consegue ter uma boa segurança fazendo esse tipo de exercício. Agora, uma coisa que é importante a gente saber, tá, é que o impacto, ele não é necessariamente ruim. É o excesso do impacto que é mal. Porque o impacto faz um efeito que a gente chama de efeito agente, né? Como se eu fosse um grande pesquisador. Eu já vou me incluindo aí, você vai dando licença. A gente que é da área chama de efeito eletropieso, que é aplicado realmente uma carga no seu osso e isso aumenta a DMO, densidade mineral óssea, ou seja, o teu osso fica mais duro, mais rígido. Isso é maravilhoso para a tua saúde. Uma mulher, por exemplo, que está na menopausa, isso é fantástico. Então esse efeito do eletropieso é muito bom. Então o impacto você precisa, é bem-vindo, só que na proporção certa. Existe uma outra maneira de eu fazer esse efeito eletropieso sem impacto, Leandro? Existe na musculação. Mas vamos tudo bem, vamos voltar. Então sugestão, entre 30 a 60 minutos de atividades físicas diárias, entre 5 a 7 dias por semana. Então você vai ter um gasto energético muito bom. Só que isso não quer dizer nada.
Por quê? Leandro, você não está me animando, você falou que tem que fazer, mas não significa nada. Não, desculpa, me posicionei mal. Vamos refazer aqui. Mas isso não significa necessariamente que você vai perder peso. Ah, então eu tenho que tomar manipuladinhos da Oficial Pharma? Você pode tomar, mas você precisa, antes de pensar em termogênica, em qualquer outra coisa, na dieta. Por que na dieta? Porque quando você fala de emagrecimento, o déficit calórico é fator determinante. Então, se você gastar mais calorias, mas comer mais, não vai adiantar nada. Aí você vai dizer, tudo bem, Leandro, então por quê? Por quê? Agora eu vou te dar uma boa, não é, meu amiguinho? Vem cá. Por que então que eu vou fazer atividade física? Eu não faço só o déficit calórico na dieta. Tudo bem, vamos assumir que você está comendo 3.000 calorias. E aí você faz uma atividade física que você gasta 500. Quando você vai fazer uma dieta, é mais fácil você fazer uma dieta de 1.500 calorias para emagrecer ou de 2.000 calorias para emagrecer. Eu estou entendendo que esses 3.000 que você está consumindo é o superávit, um joinha para a vida eterna de todos os cachorros do mundo. Eu estou assumindo que esses 3.000 você está em superávit calórico, porque você engordou com ele, certo? Então o seu metabolismo, vamos colocar, basal é 2.000, beleza. Se você fizer atividade física, é 2.000 e mais os 500 que você gasta, 2.500. Aí você vai emagrecer comendo 2.000 calorias. Se você então fizer atividade física e você for começar com um metabolismo de 2.000, você tem que comer 1.500. Ou seja, você vai comer meio quilo a menos de arroz, feijão e frango. Leandro, um prato de meio quilo de arroz, feijão e frango, se eu fizer uma caminhada por dia, isso é muita coisa, eu nem consigo comer meio quilo. Você entendeu? Esse é que é o lance. Para você emagrecer e ter sucesso, você não tem que comer menos do que você gasta. Você tem que gastar mais do que você come. E parece a mesma coisa, mas não é. Porque quando você adiciona esse gasto, você não passa fome, você não fica irritado, você não fica com baixa energia, muito pelo contrário, você está comendo bem e você está perdendo gordura. Então, lembra disso, para emagrecer você precisa de déficit calórico. E só vai fazer déficit calórico por muito tempo se for razoavelmente tranquila a empreitada. Porque se for muito hardcore, não tem como fazer. Isso é o que eu mais recebo lá na caixinha de perguntas do Instagram que eu abro todo dia. Leandro, vou tomar um moderador de apetite. Sim, mas você tem que parar para pensar o seguinte, e depois? O que você vai fazer depois? Porque se você não controla a sua fome hoje, quando você emagrecer, a sua fome aumenta. Aí você tira a medicação e toma um rebote da medicação. Então se você não controlava uma fome 1x, como é que você vai controlar uma fome 5x? Você vai recuperar tudo. Então não adianta tomar, não tem sustentabilidade. Na dieta, qual que é uma boa sugestão? Primeiro ponto, coma alimentos saudáveis. Então todo mundo sabe mais ou menos o que é um alimento saudável. Um arroz, feijão, todas as frutas, batata, aí proteína, todas, ovo, carne, frango, peixe, soja, leite, queijo branco. Aí nós temos fontes de gorduras, né? Abacate, amendoim. Então tudo isso, você sabe quais são os alimentos saudáveis. Então você vai comer só isso daqui pra frente. E aí você vai baixar um aplicativo, que pode ser, por exemplo, o Dieta e Treino da Growth Suplements. Vai aparecer escrito aqui o nome do aplicativo. E você vai começar a cadastrar os alimentos que você come ali. E ele mesmo vai calcular as calorias para você. Você pode usar outro aplicativo? Lógico, você pode usar qualquer um. É que o Dieta e Treino da Growth ele é de graça. E ele tem coisas que outros aplicativos pagos têm, totalmente de graça. Por isso que eu indico ele. Além de que o dono da empresa é meu amigo também. Então, tamo junto, Fernandão. E você cadastrando ali, você vai ter um teto. Então, por exemplo, o aplicativo vai te dizer, para emagrecer você pode comer até 2.000 calorias, um exemplo. Então, quando bater em 2.000, você não pode comer mais nada. E aí, instintivamente, automaticamente, você vai começar a fazer boas escolhas. Porque você vai falar assim, opa, se eu for comer banana, é saudável, mas eu posso comer 3 vezes mais melão. Porque 100 gramas de banana tem 100 calorias. 300 gramas de melão tem 100 calorias, então eu vou comer melão. E aí você vai estruturando a tua própria alimentação de acordo com a sua fome. Só lembra de tentar dar prioridade um pouco mais para as proteínas, porque ela vai dar mais saciedade. Eu tenho um curso, né, que ensina a montar dieta do zero, para quem não sabe nada. Então se você quiser se aprofundar um pouco mais nisso, dá uma olhada aqui nos comentários que tem o link. Mas você fazendo isso de dar prioridade mais para as proteínas e não estourar as calorias, você já vai emagrecer em casa. Aí você vai dizer, agora que está tudo certo, eu quero colocar um termogênico. Beleza, querido. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse vídeo aqui de indicação para você entender o que é um calor gênico, geração de calor a partir de calorias. Mas esse não é o principal dele. Existem mais 2 efeitos que são melhores do que o próprio efeito termogênico. Então dá uma conferida nesse vídeo aqui.